com você, para que possa ser bênção na sua vida. Eu já disse aqui muitas palavras, muitos versículos, proclamei uma palavra de Deus para os irmãos que também ligaram aqui, mas eu gostaria de partilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração um dia, quando eu fui pregar numa igreja, quando eu recebi o convite para pregar, para vir aqui ajudar o missionário Elias. Então Deus colocou no meu coração uma mensagem e eu falei assim: quando eu for pregar em alguma igreja, eu vou levar essa mensagem aí com um título até: nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. É o tema desta mensagem, em homenagem ao programa Nem Tudo Está Perdido. É o que aconteceu com o rei Josafá. Em um dado momento da sua vida, ele pensou que estava tudo perdido. Então eu gostaria de partilhar você, e se encontra, é a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon, que se encontra no segundo livro de Crônicas. Crônicas se encontra no Velho Testamento. Se você quiser pegar a Bíblia na sua casa, eu aguardo um pouquinho. Segundo livro de Crônicas. Às vezes as pessoas têm um pouco de preguiça, às vezes a Bíblia está do lado e não quer pegar. Não, é melhor eu ouvir. Mas quando a gente pode ler, tem essa possibilidade de pegar uma Bíblia e ler e ver com seus próprios olhos, a gente sabe que aquilo que a gente ouve a gente guarda, mas aquilo que a gente ouve e vê a gente guarda mais. Por exemplo, eu sou capaz de repente ler uma página de alguma coisa e guardar na minha memória a página, chama a fotomemória, arquivar na minha memória aquela página da Bíblia. Quando a gente risca, você consegue até achar onde está ali. Se Deus um dia falar no seu coração uma palavra, você dá uma risca ali com a caneta ali, aí um dia você escreve no seu caderno, com certeza aquilo que Deus falou no seu coração vai se cumprir. Então, segundo o livro de Crônicas, no capítulo 20, nós vamos ler a história de Josafá, a partir do verso 1, que diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos neunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Verso 3 diz assim: então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Até aqui. O que estava acontecendo nesta época? O reino de Israel já havia sido dividido entre o reino do sul e o reino do norte. Então, o que aconteceu? Josafá comandava o reino do sul e o povo então se coloca ali contra ele. Numerosas pessoas, numerosos guerreiros contra este rei. E a Bíblia diz que então chega a notícia ao rei Josafá, dizendo a ele assim: olha, grande multidão vem contra ti. Então, meu amado, eu gostaria de partilhar isso com você. Prepare para a batalha. Prepare para a batalha. Por que a gente deve preparar o nosso coração para a batalha? Adestrar nossas mãos, a nossa mente, o nosso coração, a nossa cabeça para a batalha. Porque nós não sabemos, a cada dia tem o seu cuidado. A cada dia tem o seu cuidado, a cada dia tem o seu mal. Talvez você passou por um momento difícil ontem, e de repente, daqui uns dias você vai passar de novo. E vocês têm que estar preparados para a batalha. Então chega a notícia para Josafá: grande multidão vem contra ti, e já estão chegando. E a Bíblia diz que Josafá teve medo. Eram grandes inimigos que se levantavam contra o reino de Josafá, contra o reinado de Josafá. E a gente sabe que o reino já não estava mais as 12 tribos de Israel juntos. Então o número era menor de pessoas, apesar de ser grande, ainda era menor. Eram muitos inimigos. A Bíblia diz até que eles eram os edonitas. Esse povo foi exterminado da face da terra, foi exterminado por Deus. E esses inimigos se levantaram contra esse rei para pelejar contra ele. E o que aconteceu? Josafá havia feito uma aliança errada. Irmãos, gostaria de falar a respeito de aliança errada. Às vezes pessoas fazem aliança errada.
se compromete em coisas erradas e depois não sabe por que se meteu naquela situação. Talvez você esteja aí reclamando, mas você foi o causador disso. Você foi o causador deste mal. Mas mesmo assim, irmão, nem tudo está perdido. Glória a Deus, porque Ele é poderoso e ainda que você tenha errado, Ele quer te ajudar. Porque Ele não te abandona, Ele não te desampara. Então o que você está enfrentando nessa noite? O que você está enfrentando? O que você enfrentou durante este ano na sua vida? Como você vai receber vitória diante desse infortúnio na sua vida, diante do medo? Porque a Bíblia diz que Josafá começou a ter medo. Irmãos, o medo quando você recebe uma notícia ruim, quando você recebe uma notícia que está vindo sobre a sua vida, parece que o nosso corpo fica mole. Nosso corpo, a gente perde as forças. Existem pessoas que chegam até a desmaiar, desfalecer o corpo, porque não sabe o que fazer. Não sabe. Então, irmão, Josafá teve medo. Teve medo, ele tinha guerreiros para guerrear, mas o exército que estava vindo contra ele era numeroso, era maior. E ele se viu diante de uma situação que ele não podia fazer nada. Eles iam ser destruídos. Talvez você está pensando assim, eu já fiz de tudo, não dá para fazer mais nada. Mas Deus não quer a sua derrota, porque a Bíblia diz lá na carta de João, na primeira carta de João, no capítulo 3:8, que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Quais são as obras que o diabo tem colocado na sua vida neste momento? Quais são as obras que ele tem trabalhado na sua vida? Quais são as muralhas que ele tem se levantado na sua vida? Talvez você tenha problema com o seu chefe no trabalho. Talvez você tenha problema no seu matrimônio. Talvez você está com problema com o seu filho. Está desesperado, não sabe o que fazer. Estão levantando essas muralhas. Porque a gente vê aqui, não tem um exército que está vindo contra o Brasil. Graças a Deus, glória a Deus, o Brasil não está em guerra. Mas quando a gente olha para o território de Israel, quando a gente olha para o Irã, para o Iraque, Estados Unidos, quando a gente olha para esse povo, eles estão o tempo todo ali preparados para, de repente, quando vir infortúnio, para quando vir uma batalha, eles poderem guerrear. E você? Você não é diferente. Você não é diferente. Você tem que preparar o seu coração para batalhar, para não desistir, para não deixar que o mal domine sobre o seu coração, para que o mal domine sobre a sua vida. Você tem que buscar o Senhor, assim como fez Josafá. No verso que diz assim, então Josafá, no verso 3, teve medo e pôs a buscar o Senhor, e ele apregoou um jejum em todo o Judá, o reino do sul. Vamos apregoar um jejum. Quando está tudo bem, a gente não quer saber muito de orar, não. A gente não se preocupa com muitas coisas. A gente não fica preocupado. Mas quando vem o problema, e a gente não pode ficar só ir buscar a Deus como um alívio. Quando vier o problema, então eu vou a Deus. Quando eu estiver com dificuldade, então eu vou a Deus. Não é isso. Você não precisa esperar os problemas virem até você. Se você vai antes, se você busca Deus antes, então você está preparado. Você recebe a palavra de Deus na igreja, você ouve uma palavra através do rádio, você escuta aí uma mensagem poderosa na sua vida, que pode mudar toda a direção da sua vida. Você recebe uma oração. Assim como fizeram os irmãos que ligaram para cá. Depois eu vou passar o nome também para o missionário poder estar orando por essas pessoas, jejuando, quando for no monte, quando for buscar a presença de Deus. Essa é a igreja de Deus, a igreja, não quando fala a igreja universal do reino de Deus, só de uma igreja, a gente não está falando disso. Eu creio que todos acreditam nisso, todos os evangélicos acreditam nisso. É a igreja que Deus vê. Quando vem, tem programa da Igreja Universal, tem programa da Assembleia de Deus, tem programa de diversas igrejas, mas todo mundo que prega a palavra de Deus, ele não pode fugir da verdade. A igreja que Deus vê é a igreja que está no coração de Deus, a igreja é você que é a igreja, Ele quer libertar você. Então, meu amado, a igreja de Deus são onde aquelas pessoas que pregam a palavra da verdade, que eles olham na Bíblia e falam que está escrito aqui, é Deus que falou e nós temos que buscar a presença de Deus. Então Josafá se põe a buscar a Deus. Então, para você receber vitória diante desse problema, o primeiro passo é buscar a Deus. O primeiro passo é buscar a Deus, assim como fez Esdras.
no capítulo 7, verso 10, ele se preparou para buscar o Senhor e também para ensinar a lei do Senhor. E há um preparo do nosso coração. Eu vou buscar o Senhor, mas como assim? Ah, não, eu vou primeiro resolver todos os meus problemas, depois eu vou buscar a Deus, porque eu não sou aquela pessoa que Deus não é um banco, vai me dar dinheiro, Deus não vai, não é isso, eu quero ir para Deus, continuar tudo bem. Meu amado, a nossa vida nem sempre está tudo bem, mas há uma coisa, nem tudo está perdido. Ainda que seja por tribulação, ainda que seja por enfermidade, ainda que seja por doença, ainda que seja por dificuldade, por perseguição, não está tudo perdido, porque é tempo de buscar o Senhor, é tempo de se preparar para a batalha. A Bíblia nos ensina a gente ter cuidado, ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. O que diz com relação a isso? Uma prudência na nossa vida, em nossos atos. Então você precisa buscar o Senhor Deus. Se você falar no seu coração assim, Senhor, eu quero buscar a Ti, mas eu não sei como. Deus vai mostrar para você como buscar a Ti. Primeiro passo é você falar, Senhor, entra na minha vida, assim como tem aquela música do resto da Ness, entra na minha vida, entra na minha casa, mexe com minha estrutura. Essa música vem falar do que? De mudança. E se você precisa de mudança na sua vida, hoje é o tempo de mudança. Hoje é o tempo de buscar o Senhor. Se você não conhece o Senhor, a Bíblia diz, comece a ler ela. E Deus vai te revelar a você. A palavra de Deus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Da mesma forma, no capítulo 8 do capítulo 8 de João, do Evangelho de João, diz assim, que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gente, nós precisamos ser livres, livres do pecado, livres das drogas, livres da prostituição. Todas essas coisas, elas vão destruir você. Hoje parece que você não liga, mas elas vão destruir você. Então entenda, o primeiro passo é buscar o Senhor. Assim como fez Josafá, ele passou a buscar o Senhor. E aí, então você vai receber vitória na sua vida. Mas é interessante que quando a gente vai buscar o Senhor, nós temos que nos arrepender. Porque não adianta você participar de uma igreja, não adianta você participar aí de um culto, não adianta você ficar lendo a Bíblia na sua casa, não adianta você ficar aí orando, mas se você não se arrepender. Aliás, eu duvido, eu penso assim, uma pessoa que lê a Bíblia mesmo, assim, com o desejo de buscar o Senhor, que ela não tem arrependimento. Uma pessoa que ora, ela tem arrependimento. Então, eu tenho certeza, se você fizer isso, Deus vai dar arrependimento no seu coração. Então, o segundo passo para você receber a vitória é ter arrependimento. É um arrependimento. Porque o que agrada a Deus, como diz o salmista no Salmo de número 51, o que agrada a Deus é um coração quebrantado, é um coração contrito. Isso que agrada a Deus. Você busca Ele, se arrepende dos seus pecados, e aí Deus começa a fazer maravilhas na sua vida. Da mesma forma como está escrito no verso 9. Como o Josafá falou, se algum mal nos sobrevier, espada, por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Então clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Irmão, no verso 9 do capítulo 20 está dizendo o quê? Josafá está lembrando de uma oração que o rei Salomão fez. Quando a casa de Deus, o templo de Salomão, foi erguido, Salomão fez essa oração. Senhor, quando vier alguém aqui, estiver com peste, estiver enfermo, estiver doente, estiver com problema, estiver na sua angústia, estiver em pecado e se arrepender, o Senhor ouvirá a oração. E Deus prometeu que ouvia a oração daquelas pessoas que fizessem a oração no templo. Então Josafá está ali diante do templo falando assim, Senhor, o Senhor prometeu, e agora o povo vem contra nós. E por quê? Josafá tinha feito uma aliança errada com o rei Acabe. Ele tinha feito parceria com ele, e o rei Acabe era idólatra, o rei Acabe adorava os Baals, o rei Acabe era esposo de Jezabel, e obedecia a ela mandava nele, ela era profetisa, ela era uma sacerdotisa, que era profetisa de Baal, ela também era uma mulher sensual.
Então entenda, ele fez uma aliança com o homem errado. Então, se você fez uma aliança com alguém, se você fez algo errado, se você se prostituiu, se você usou drogas, se você bebeu, se você saiu do caminho do Senhor, se você pecou, é tempo de buscar o Senhor e passar a se arrepender. Senhor, eu pequei contra ti. Assim como o filho pródigo diz: Pai, eu pequei contra ti. Eu não sou digno, não sou digno. Então entenda, meu amado, glória a Deus, porque você está ouvindo essa palavra nessa noite, aleluia, e Deus vai fazer maravilha na sua vida, se você passar a buscar a Ele e se arrepender, assim como fez Josafá com toda a congregação. Senhor, nós estamos aqui na tua casa, e nós estamos aqui clamando, porque fiz coisas erradas, mas eu estou aqui clamando e pedindo que o Senhor nos livre da angústia, ou seja, Senhor, por favor, me ajuda. Está vindo os inimigos contra mim e eles vão me destruir e eu não sei o que fazer. Sozinho não dá, Senhor. E ele se arrepende. Então, para você receber vitória, você precisa dar esse passo. Buscar o Senhor, se arrepender. E outra coisa, você precisa reconhecer sua fraqueza. Tem gente que tem uma dificuldade para chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu sou fraco. Eu sou fraco. Tem dificuldade de falar isso. Você não é uma fortaleza. O próprio apóstolo Paulo, o maior missionário de todos os tempos, chegou a falar: Senhor, eu prefiro me gloriar da minha fraqueza. Tem gente que se acha um super-homem, um super-herói, que às vezes tem um problema e finge que não tem problema. Nem para Deus ele tem coragem de falar, nem com Deus ele tem coragem. Não, pode deixar que eu vou resolver isso daqui. Eu resolvo do meu jeito. Eu dou um jeito aqui, eu vou resolver esse problema. Nessa situação eu não vou ficar. Eu não vou ficar. E acha que o eu pode fazer alguma coisa. Até você pode fazer alguma coisa, mas vai ser passageiro. Se Deus estiver com você, como nós vamos ver no texto, que Deus diz assim: esta palavra, essa peleja, essa luta não é vossa, porque Josafá falou: Senhor, um dia nós íamos destruir esse povo, e o Senhor falou para nós que não era para destruir esse povo. Agora esse povo que nós fizemos bem para eles estão vindo contra nós. Olha só Josafá reconhecendo a fraqueza diante do inimigo. Talvez você fez bem para alguém, você ajudou alguém, talvez você serviu alguém quando alguém precisava, e essa pessoa de repente deu as costas, saiu até falando mal de você. Mas não se incomode, as pessoas são fracas, tem falha, nós somos falhos, mas reconheça diante de Deus a sua fraqueza, assim como fez Josafá. Josafá estava falando para o Senhor: nós ajudamos esse povo, agora esse povo quer vir contra nós e quer destruir a gente. Olha com que eles estão retribuindo, Senhor. E Deus fala para ele, então o Espírito vem sobre um profeta na casa de Deus, Jezeel, e ele diz assim: Josafá, povo, essa peleja não é vossa, essa peleja é minha, é eu que vou pelejar contra eles. Então é preciso você reconhecer a fraqueza. Primeiro, buscar a Deus, se arrepender, reconhecer que você é fraco, e então Deus responde a sua oração. E Deus responde a sua oração. A gente pode até ver essa palavra onde ela se encontra, quando fala assim, Deus fala para Josafá. Então Deus, no versículo 15, se você tem uma Bíblia, você pode acompanhar o que aconteceu. Deus então começa a responder a Josafá. Ele se põe a orar, se põe a buscar a presença de Deus, se reconhece a sua fraqueza, a sua dificuldade diante do inimigo. Então ele pede a Deus: nos ajuda, os inimigos vêm contra nós, o que nós vamos fazer, Senhor? Então o Espírito de Deus usa um homem, um profeta ali na casa de Deus para falar com o povo. E, irmão, quando você ouve uma resposta de Deus, quando você ouve uma palavra que vem de Deus, ela te traz conforto. Então no capítulo 3 diz assim, no capítulo 20, no verso 3 diz assim: todo Judá estava em pé diante do Senhor. Irmãos, em pé diante do Senhor ali na congregação, como também suas crianças e as suas mulheres e seus filhos. E o verso 14 diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf. Verso 15. E ele diz assim, e disse: dai ouvidos todos, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Olhem, falando ao rei, falando ao líder:
ao que vos diz o Senhor: não temais este povo, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. O próprio Deus falando assim: é eu que vou pelejar em seu favor. Então, se você se põe a buscar ao Deus, se você se arrepende dos seus pecados, se você reconhece as suas fraquezas, então Deus responde a sua oração e fala: agora eu vou pelejar com você, porque agora você se humilhou na minha presença, porque agora você me buscou de todo o seu coração. E aí o verso 16, Deus continua falando assim: amanhã descerei contra eles, eis que sobe pela ladeira. Olha para você ver, o próprio Deus já sabia a estratégia do inimigo, falando: amanhã eles então vão para um lugar. Então diz assim: amanhã eles vão descer pela ladeira, ladeira de Ziz, e vocês vão encontrar eles lá no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Então Deus estava falando assim: Deus, se alguém planejar alguma coisa contra você, se alguém fizer algo contra você, se alguém se levantar contra você, se você estiver na graça de Deus, buscando a presença de Deus, Deus vem em seu favor e te livra das estratégias de Satanás. Eu gostaria de falar que quando a gente fala assim, alguém fazendo mal contra você, a gente não pode olhar para a pessoa, olhar assim para a pessoa como o nosso inimigo, porque a Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra principado, potestade, dominações. Entenda que os demônios são os seus maiores inimigos, não é o ser humano. Os demônios são os seus maiores inimigos. Os demônios, principados, potestades, dominações. É eles que atormentam a mente. Exemplo, uma pessoa que não consegue perdoar alguém. Quem é que mais sofre? A pessoa que feriu a outra ou aquela que não consegue perdoar? É lógico que é aquela que não consegue perdoar. Talvez alguém machucou você, ele nem sabe que machucou você, mas você está aí com raiva dele. E perigoso isso, porque você começa com uma raiva simples, você começa com uma coisa simples, e depois o que pode acontecer? Essa raiva pode se transformar num ódio, e aí entra num perigo muito grande, porque Jesus também falou no Evangelho, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: aquele que odeia o seu irmão é homicida. Não precisa você matar alguém, não precisa você dar um tiro em alguém para você se tornar homicida, basta você odiar ela. Então, se você está com esse ódio no seu coração, você pode ver, Josafá diz assim: ó, os inimigos vêm contra nós, mas você não vê ódio no seu coração. Ele simplesmente vai diante de Deus e apresenta diante de Deus o seu problema. Ele não fala assim: eu tenho ódio desse povo, eu odeio esse povo. Não foi isso que Josafá fez. Apesar de ele estar pagando mal para o rei Josafá, o que ele faz? Ele vai diante de Deus e apresenta o problema diante para Deus. Então, apresenta diante de Deus o seu problema, apresente diante de Deus a sua causa. Não é preciso você ficar guardando ódio no seu coração, ficar aí com tristeza no seu coração. Então, Deus, ele quer dar vitória na sua vida, mas você precisa perder esse medo de entrar na presença dele. Irmão, o que é que está escrito na Bíblia, principalmente o livro de Hebreus? Todo o livro de Hebreus se narra para a gente. Quando você lê o livro de Hebreus inteiro, você vai perceber que tudo se fala assim: o sacrifício de Cristo é maior que o sacrifício dos sacerdotes judeus. É isso que está dizendo no livro. Deus é maior, o sacrifício. Jesus é o supremo sacerdote. Ele é o sacerdote. Ele que é o nosso sacerdote. Então, quando ele morreu na cruz e se entregou, e Jesus não só morreu, mas também ressuscitou, está à destra do Pai e vai voltar um dia. Então, vocês têm que estar preparados para se encontrar com o Senhor. Preparado para se encontrar com o Senhor. Então entenda isso, que quando aconteceu isso, o véu do templo se rasgou. Se eu fosse falar a respeito do véu do templo aqui, nós ficaríamos aqui 3 horas falando, e é muito grande, mas que tremendo que é isso. O sacerdote não podia ir até o Santo dos Santos, havia um véu que separava. Então, quando Jesus morreu lá no Gólgota, e que ele foi completado, quando ele falou assim: está consumado, quando ele diz assim, e entregou o Espírito a Deus, quando ele diz assim, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso é uma simbologia para nós de quê? Que nós agora não precisamos de ninguém. Você não precisa de mim para chegar diante de Deus. Você não precisa do seu pai, da sua mãe. Você não precisa de um homem. Você não precisa de nenhum intercessor. De ninguém para chegar diante de Deus. Você pode chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou aqui, é porque Cristo me permitiu estar aqui. Por isso eu me aproximo diante do trono da graça com confiança.
Então você pode chegar, você não precisa pedir para ninguém, você pode falar assim: eu quero falar contigo, eu quero me arrepender de ti, eu quero estar buscando a tua presença, eu reconheço a minha fraqueza. Então entenda que Deus fala isso. E no verso 18, Josafá, então, a Bíblia diz assim, que Josafá se prostrou com o rosto em terra. Deus acabou de falar, ele se prostra com o rosto em terra, e ali reconhecendo que Deus ia abençoar. Então todos os moradores de Jerusalém também se prostraram. Ou seja, quando um líder ele se prostra na presença de Deus, todos os outros se prostram. Talvez você pense assim: mas na minha casa eu não sou o líder. Mas se Deus chamou você, você mulher, você homem, você jovem, se Deus chamou você, se prostra na presença de Deus. Você está ouvindo o programa Nem Tudo Está Perdido. E você acabou de ouvir Lauriette, estou na mão de Deus. Você quer estar na mão de Deus, como fez Josafá? Josafá, ele teve humildade para reconhecer a sua fraqueza, e depois Josafá entende que Deus fala para ele: tem que colocar os levitas na frente do exército, tem que levar o povo a adorar. Então, se você tem e quer estar na mão de Deus, você precisa entender que a primeira coisa a fazer é começar a adorar Ele. Não importa a sua situação, seja ela boa, seja ela ruim, para você estar preparado para a batalha, o primeiro passo é a adoração. Adorar o Senhor Deus. Então Josafá se reúne o povo para adorar a Deus, para que os levitas eram os cantores, e também eu servi no exército da cidade de Lorena, e a gente tem esse costume, é um costume militar mesmo, de quando a gente vai para um treinamento, uma batalha, a banda vai na frente, vai cantando, ela dá o início da nossa ida e vai nos alegrando. Então a adoração, ela tem isso, ela nos fortalece, é no louvor a Deus, é no reconhecimento que Deus é poderoso, que Deus é majestoso, que Deus é onipotente, que Deus pode fazer todas as coisas, e a adoração está relacionada a isso. São palavras de louvor a Deus, palavras de reconhecimento a Deus, de que Deus pode fazer mais na minha vida e que não está tudo perdido. Porque se eu vou diante de um Deus que pode tudo e reconheço que Ele é supremo, Ele é único, não há outro Deus além dele, somente Ele, e eu vou diante dele e o adoro e busco a sua presença, então eu demonstro que eu tenho confiança nele. Assim como fez Josafá. Josafá, no verso 20 do capítulo 20, o que Josafá faz? Ele se põe de pé de novo, bem cedo, porque Deus falou para ele: olha, eu vou dar a batalha para você, eu vou pelejar em seu favor. Quer dizer, se eu pelejar em seu favor, é eu que vou guerrear, mas vocês precisam ir lá. Vocês precisam estar lá. Talvez eu esteja falando alguma coisa para você, mas você precisa fazer. Não adianta ficar. Talvez vocês falem assim: eu tenho vontade de levar um currículo meu em tal loja, mas nunca faz. Precisa fazer. Eu tenho vontade de fazer isso, de fazer aquilo, mas não dá o seu passo. Então, se você reconheceu Deus, buscou Ele, se arrependeu dos seus pecados, reconheceu a sua fraqueza, e se mostrou diante de Deus uma pessoa humilde, porque Deus resiste ao soberbo. Se você demonstra que é humilde, saiba que Deus, ele resiste ao soberbo. Fica aí com o coração duro, Deus resiste a você. Você passa a adorar Ele. Então Josafá fala uma palavra para eles: olha, põe-se de pé ali de manhã bem cedo e fala para eles: ó, credes em Deus e descansareis. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, se o profeta de Deus falou, aí você fala: mas quem foi profeta de Deus na minha vida? Eu estou sendo hoje profeta de Deus na sua vida. O que eu estou falando não é um livro que eu escrevi na minha casa. Eu não vim aqui trazer um livro para você, um livro que o evangelista Rogério escreveu, e estou dizendo assim: ó, no meu livro que eu escrevi, eu digo para você fazer isso. Não são palavras de autoajuda, são palavras de verdade. Por isso Jesus Cristo falou: tudo passará, mas as minhas palavras não passarão. Elas são verdadeiras. Tudo, céu e terra passará, mas as palavras de Jesus são espírito e vida. Elas são verdades eternas. Nada pode apagar a palavra de Jesus. Talvez você ouviu uma palavra aí, alguém falou com você uma palavra de Deus e você ficou na dúvida. Saiba que se o seu coração reconheceu, testificou que é de Deus, reconheça isso.
Se você leu na Bíblia e sentiu, Deus quer mudar a minha vida, Deus quer me conduzir para algum lugar, Deus quer fazer da minha vida uma vida diferente, creia, se é a Bíblia que está falando, se está escrito e você entendeu, cumpra aquela palavra na sua vida. Esse é o reconhecimento. É o reconhecimento. Porque quando Deus faz algo na nossa vida, a gente precisa também reconhecer. Não adianta, Deus faz coisas maravilhosas na sua vida, mas tem muita gente que não sabe reconhecer isso. Então é importante também nós reconhecemos o que Deus quer fazer na nossa vida. Então no verso 21 diz assim, diz a respeito de um reconhecimento, porque o que Josafá fez? Ele aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, vestido de os seus ornamentos sagrados, e marchando foi para frente. Foi para frente do exército, o rei ia na frente. Isso é um convite para você que é um chefe de família, para você que é um líder, aí na frente. Se o povo vê você fazendo algo, saiba que o povo vai fazer também. Agora você líder, você pai de família, não faz nada, sua família vai ficar aí parada. Josafá não, eu pus o povo a fazer, mas eu sou o primeiro a fazer, eu vou para frente, eu vou junto também. E eles começam, pede ao povo que comecem a louvar a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqui não está dizendo que a misericórdia de Deus, ela dura só um pouquinho, não. Ela não dura só um pouquinho. Então Josafá ensina, ele dá ali o início ao louvor, dizendo ao povo, vá dizendo assim, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia é eterna. Então se você reconhece que Deus é bom, que Deus quer cuidar de você e adora Ele com esse reconhecimento, saiba que Ele vem em seu socorro. Então o verso 22 diz assim, tendo eles então começado a cantar e a dar louvores a Deus, ao Senhor, então o Senhor pôs emboscada. Então eles começaram a só louvar. A missão deles a missão de Josafá foi louvar a Deus, buscar a presença de Deus. Aí Deus então põe emboscada contra esse povo, contra o povo de Amon, de Moabe e o do Monte Seir, que são os Edonitas. Então que vieram, e o que acontece? Os próprios inimigos começam a brigar um com outros. Amon e Moabe começam a brigar com os Edonitas, e depois uns se destroem, os outros não precisam nem Josafá ali batalhar contra este povo. Então entenda que os filhos de Amon, então os filhos de Moabe, eles se levantam ali e começam os inimigos. Deus faz o próprio inimigo se confundirem e a brigarem um com os outros. E Deus queria dar essa batalha, falou assim, é eu que vou pelejar, eu que vou pôr confusão na cabeça deles. Então o que Deus está dizendo para você nessa noite? É Ele que cuida de você. Quando você adora Ele, busca a presença dEle, é Ele que começa a cuidar de você. Se alguém fecha uma porta ali em algum lugar para você, Deus abre outra porta. Se você tenta entrar em um lugar e não consegue, Deus abre outra. É Ele que começa a cuidar de você. Então, tendo Judá então chegado ao lugar, o que aconteceu? Diz o verso 24. Ele olha para todo o deserto e procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos. Deus matou todo mundo. Josafá não precisou nem batalhar. Então se você segue essas palavras que eu disse aqui, que são da Bíblia, o reconhecimento de buscar a Deus, do arrependimento, do reconhecimento da fraqueza, da adoração, do reconhecimento que você tem que render graças a Ele, que Ele é todo poderoso, Ele merece um favor. Aí quando você vai lá tentar resolver o problema já foi resolvido, porque Deus que pelejou em seu favor. Glória a Deus por isso, aleluia. É Ele que vem em seu favor. Então estavam ali todos ali jazendo na terra, não tinha nenhum sobrevivente, e a Bíblia diz que Josafá então com todo o seu povo começa a saquear os despojos desses exércitos. Então eles só tinham cadáveres ali, pegaram todas as riquezas em abundância que tinha de objetos preciosos, então eles tornaram mais do que podiam levar. Durante 3 dias eles começaram a carregar os despojos, só para você ver. Então Deus faz muito mais. Deus se coloca em batalha e dá sobremaneira, dá abundantemente a você. Talvez você tenha um probleminha pequeno aí, e Deus se coloca em seu favor, ou um problema grande, seja ele o que for, e Deus resolve o seu problema, porque Ele reconheceu em você um homem que confia em Deus, que confia nele, que confia no seu Filho Jesus.
e você confiando, Deus então age em seu favor. Então não desista de buscar a presença de Deus, não desista nunca. Então quando você recebe a vitória, o que você faz? Você precisa continuar adorando, você precisa continuar treinando, se preparando. Onde você treina? Lendo a palavra de Deus, orando, buscando a sua presença, cultuando o Senhor teu Deus. E quando você começa a se fortalecer, você começa a encorajar outros. Por quê? O próprio Pedro diz isso. Quando Jesus fala para Pedro assim, Jesus fala a respeito de Pedro, aliás: Pedro, Satanás pediu permissão para peneirar você, mas eu roguei por ti. O próprio Jesus rogou por Pedro. E aí ele fala: uma vez você fortificado na fé, fortalecido, fortalece os seus irmãos. Então você recebeu vitória, você foi abençoado, você tem que continuar adorando, buscando a presença de Deus, e você recebendo essa graça, você tem que ajudar outros. E nós vamos ouvir agora uma música que o Rodrigo preparou para nós. É uma música que fala de Jesus no Getsêmani, quando ele estava lá ali na presença de Deus, naquele momento crucial da sua vida, onde tinha que tomar aquela decisão, a ponto de ele falar assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, faça a tua vontade. E você tem que dizer isso a Deus também: Senhor, dá-me força para suportar aquilo que eu não sou capaz de suportar. Você tem que falar isso a Deus. Então aí você orou, você adorou, você clamou, mas os problemas, as dificuldades são maiores. E você fala então para Deus: Senhor, me ajuda. E se eu tiver que passar disso? Lembra que Jesus falou isso para Paulo. Paulo rogou a Deus, está lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, dizendo que foi dado um anjo de Satanás para esbofetear ele, para que as grandezas das revelações não deixassem ele um homem vaidoso. E ele roga a Deus, pedindo a Deus: Senhor, tira isso de mim. Tira isso, por 3 vezes. E Deus fala para ele: Paulo, a minha graça te basta. Então o que importa é isso. Se eu tenho a graça de Deus me basta. Assim como fizeram aqueles jovens na fornalha. Lá Nabucodonosor jogou eles na fornalha. O que aconteceu? Se Deus nos tirar de lá, amém. Se Deus não tirar, seja louvado o nome de Deus. Tudo é por Ele, e para Ele foram feitas todas as coisas. Então se eu tiver que passar por uma situação difícil, e se Deus assim permitir, eu só peço que Ele me ajude, eu só peço que Ele me fortaleça. Essa tem que ser a sua oração. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar você poderosamente com essa canção.